né, natural que a gente tenha conflitos, né, no ambiente de trabalho, especialmente, porque o que a gente está focando aqui, já que a gente está falando da comunicação empresarial, né, mas é importante que tudo que se tem um conflito, que a gente consiga resolver. Então, a negociação, ela trabalha justamente essa dissolução dos conflitos. Quando eu falo conflito, eu não estou falando de alguma coisa muito complexa, né? Uma briga, alguém, né? Um que agrediu o outro, um grande conflito nesse sentido. Estou falando de pequenos conflitos, porque se a gente negocia, é porque existe um conflito ali de interesses, tá? Então, por exemplo, por que a gente negocia com o filho? Porque ele quer fazer uma coisa e você quer outra, né? Por que a gente negocia na empresa, né, para um desconto? Porque a empresa está vendendo um preço e eu queria um outro, né? Então, o conflito é nesse sentido, tá bom? É uma situação que a gente tem em relação a opiniões, questões que divergem. E eu preciso resolver isso, tá? Então, o que a gente não pode dentro de uma organização? Ignorar os conflitos. A gente precisa resolvê-los. E a negociação é a ferramenta pela qual eu vou trabalhar a resolução dos conflitos. Eu sei, né, principalmente quem atua em organizações, grandes organizações, que talvez existam, né, grandes conflitos. Isso pode acontecer. Mas, quando a gente fala de conflitos, de uma maneira geral, são situações, né, que precisam ser resolvidas, porque a gente precisa tomar um rumo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, lá alguma coisa para ser aprovado, então um pensa de uma forma, outro pensa de outra, mas a gente tem que dar uma direção para a empresa, a gente tem que seguir um único caminho. Então, eu vou negociar justamente para ver qual caminho que eu vou seguir. E isso, o Marcos falou que tem algumas pessoas que têm maior habilidade de negociar. Exatamente, né? É um talento, com certeza. Eu acredito também nisso, né? Mas você também tem técnicas, né? E você pode aprender ao longo do tempo, na vivência, né? Aprender também a melhorar esse processo de negociação, tá? A Bianca falou que já trabalhou em posto de gasolina e muitos clientes pediam desconto de pagamento à vista, por isso tinha que ser feita uma negociação para o posto não sair perdendo e o cliente sair satisfeito. Exato. Numa questão como essa, né, quando a gente fala de cliente, principalmente, tem aquela máxima, né? O cliente tem sempre razão, não é bem assim, mas o cliente, ele precisa sair ganhando, no sentido de ele precisa voltar, né? A gente precisa que esse cliente continue comprando, né? Preciso manter um relacionamento, né? Então, em alguns momentos eu tenho que ceder. Mas nem sempre, tá? Não é tão fácil conseguir, né, descontos, porque tem toda uma questão, como a gente já falou aqui, né? A empresa também tem ali os limites e tem coisas que são inegociáveis, tá bom? Perfeito. Então vamos lá.